Olá, o Senado pode votar hoje projeto que beneficia brasileiros que poderiam entrar em cadastros negativos de crédito. Quase 63 milhões de pessoas aqui no país estão inadimplentes, o que representa aproximadamente 40% da população adulta do país. E esse número do Serviço de Proteção ao Crédito inclui já as pessoas prejudicadas pela pandemia do coronavírus. Em janeiro, eram 61 milhões de pessoas nessa situação. Cerca de 2 milhões de brasileiros ficaram com o nome sujo no SPC desde que foi decretada a pandemia do novo coronavírus há apenas 2 meses. Para garantir crédito a esses consumidores, o Senado está analisando um projeto já aprovado pelos deputados que suspende a inclusão de novos inadimplentes em cadastros negativos. A proposta é que a suspensão seja por 90 dias, podendo ser prorrogada. E ela só vale para inadimplências registradas a partir de 20 de março, que foi a data em que foi decretado o estado de calamidade pública relacionada à pandemia de Covid-19. Para a Associação Nacional de Birôs de Crédito, o projeto está em sintonia com medidas já tomadas pelo setor nesses tempos de pandemia, que estendem de 10 para 45 dias o prazo para que o nome seja inserido na base de dados de inadimplentes. A gente observa que esse PL está bastante em sintonia com os 3 princípios, em que seriam realmente de abrir espaço para a renegociação, os dados negativos são preservados e eles são ponderados pelo período de 90 dias para que se dê tempo para as partes repactuarem. Também está na pauta de hoje do Senado o projeto que estabelece prioridade a 18 categorias profissionais na realização do teste para detectar o coronavírus. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus têm prioridade na hora de fazer o teste diagnóstico da doença. O projeto lista 18 profissões. São policiais, agentes funerários, médicos, bombeiros, enfermeiros. E o equipamento de proteção individual, chamado de EPI, deve ser fornecido gratuitamente pelo contratante para prestadores de serviços essenciais. Ele inclui luvas, máscaras de tecido e, em alguns casos, até uma máscara de acrílico. Uma das profissões da lista com a maior exposição é a de enfermeiro. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, até agora são mais de 13 mil suspeitas de enfermeiros e enfermeiras contaminados com o coronavírus e quase 100 mortes. Apenas 3.800 casos conseguiram alguma confirmação. O Ministério da Saúde prometeu distribuir pelo menos 46 milhões de testes para a Covid-19, mas até agora foram fornecidos pouco mais de 5 milhões. E na pauta do Senado de hoje está um terceiro projeto que suspende por até 60 dias o pagamento devido por estudantes ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa FIES do governo federal financia a graduação de estudantes matriculados em faculdades particulares. Os valores financiados são cobrados depois da formatura. Mas se o emprego demora a aparecer, fica difícil abater as prestações. No início deste ano, segundo o Ministério da Educação, cerca de 725 mil pessoas estavam devendo ao FIES. Isso representa cerca de 47% do total de 1,5 milhão de contratos na fase de amortização, ou seja, quando o estudante já concluiu a graduação, passou pelo período de carência e precisa começar a devolver o dinheiro em prestações mensais. O projeto aprovado pela Câmara e que será analisado pelo Senado prevê um alívio para os beneficiados pelo programa, nesse momento de crise econômica por causa da pandemia. O texto prevê a suspensão do pagamento das prestações por 2 meses, prorrogáveis por mais 2. Suspende também a amortização do saldo devedor e eventuais juros. De acordo com a proposta, só terá direito à suspensão do pagamento quem estiver em dia com as prestações do financiamento ou com atrasos de no máximo 6 meses. O projeto também cria um programa de refinanciamento de dívidas.
Quem tiver débitos em atraso até a data de publicação da lei poderá aderir ao programa especial de regularização do FIES. Durante a votação na Câmara, os deputados incluíram a possibilidade de que profissionais de saúde que estão trabalhando no enfrentamento ao coronavírus e que devem ao FIES também sejam beneficiados pelo projeto. O texto autoriza a União a colocar mais 2,5 bilhões de reais no Fundo Garantidor do FIES. Com isso, o limite global de crédito para custear o programa deve passar de 3 para 5,5 bilhões de reais. E a primeira parcela do auxílio emergencial já foi paga a cerca de 50 milhões de brasileiros, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele esteve ontem participando de audiência pública da Comissão Mista de Deputados e Senadores que avalia as ações de combate à pandemia da Covid-19. Atrasos na primeira etapa do pagamento do auxílio emergencial foi o principal motivo da audiência. Essa dificuldade chegou a ser questionada pelo Ministério Público Federal na última semana. O presidente da Caixa Econômica apresentou por videoconferência um balanço do programa a senadores e deputados e explicou como está funcionando a liberação dos saques. 1 em cada 3 adultos estão sendo beneficiados. Já foram 96,9 milhões de pessoas cadastradas. Desses 96,9 milhões, nós já pagamos 50 milhões. Existem alguns que não estão elegíveis, um total de quase 30 milhões de pessoas que não estão elegíveis. E 7,2 milhões de brasileiros sacaram nas agências, ou nos ATMs, ou nas lotéricas. Este é o público. Pedro Guimarães disse que, apesar dos atrasos, a maior parte dos beneficiários já conseguiu sacar o auxílio. Quando começamos a pagar esse grupo mais carente, dos 20 milhões, e realmente na segunda-feira e na terça, 2 semanas atrás, houve um pouco de atraso em questão da tecnologia e foi onde nós tivemos 5 filas, que já não acontecem há alguns dias, certamente. 94% dos 50 milhões já sacaram tudo. Ou seja, 100% já recebeu e 94% já sacou. 6% deixou, por algum motivo, o dinheiro na conta. Foram muitas as participações no debate, inclusive com perguntas enviadas pelo público. 27 parlamentares fizeram comentários e tiraram dúvidas sobre o programa emergencial. Quando o senhor apresenta hoje que nós não temos mais filas, também não temos porque estamos na reta final. Mais de 90% das pessoas já receberam nessa primeira etapa e nós vamos iniciar agora uma segunda etapa. Por que o banco não busca outras alternativas para que sejam mais rápidas e seja menos burocráticas? Uma ação tipo, coordenadamente, como já foi dito até pelo deputado Mauro Benevides, junto com a empresa brasileira de Correios e junto com os demais bancos públicos, com o Banco do Brasil, com os bancos públicos locais, Banco da Amazônia, no caso aqui da Amazônia e outros, não seria possível para resolver já agora na segunda parcela, facilitar e não ter o problema das filas, que inclusive ajuda a disseminar a pandemia? Não tem fila, mas não é ontem não, hoje. Desde quarta-feira da semana passada, quando nós estávamos pagando sim. E mesmo na semana passada, as filas acabavam 10, 11 horas, meio-dia. São 4.200 agências. Certamente, você vai ter 10, 20, 30, 50, 100, e acaba 2 horas, 1 hora da tarde. Mas não é nem de perto uma situação que as pessoas não vão receber. Nós contratamos mais 300 funcionários na Caixa Econômica Federal, que era a parte final da autorização que nós tínhamos. O segundo pagamento terá, sim, uma eficiência muito maior. Dizer que a fila será zero é uma impossibilidade matemática. Temos, sim, o Banco do Brasil, todos os bancos, a Caixa está com um esforço gigantesco e nós queremos a ajuda de todos. Então, também, isso não tenha dúvida. O presidente da Caixa ainda respondeu à pergunta do relator da comissão sobre os mecanismos que o banco está utilizando para apurar possíveis fraudes.
resumindo as denúncias, elas ficam muito assim. Pessoas que alegam ter direito, que estão dentro do perfil, não conseguem ficar entre o grupo dos elegíveis para o recebimento. E as próprias, e muitas delas, denunciam que outras que não estariam com o perfil, que não teriam os critérios necessários, elas entram no grupo dos elegíveis e já receberam. A Caixa não faz esta análise. O que nós fazemos, sim, são medidas para reduzir ao máximo as fraudes. Elas estão muito reduzidas, em 1/4 do que nós estimávamos, ou seja, 25% do que estimávamos, o que vem exatamente desta questão de várias medidas que a Caixa toma para a redução delas. A grosso modo, a saudação foi geral a todos os servidores da Caixa do Brasil inteiro. O trabalho extraordinário desenvolvido pela Caixa Econômica nesse curto período de tempo, né? E eu tenho certeza que todos os parlamentares ficaram satisfeitos com as suas respostas. E amanhã o Congresso Nacional tem reunião deliberativa remota. E entre os itens da pauta estão projetos que abrem créditos extraordinários no orçamento. Os dois PLNs tratam de créditos suplementares e são uma forma de o Poder Executivo reorganizar as dotações orçamentárias de modo a cumprir as exigências da lei. O PLN 7 contempla o Ministério da Justiça e Segurança Pública com crédito suplementar de R$ 806.765.000. O montante se destina às políticas de segurança pública, de prevenção e enfrentamento da criminalidade. Já o PLN 8 alcança a soma de R$ 343 bilhões e 625 milhões de reais a serem distribuídos por várias entidades da administração pública. Se aprovado, o governo contorna a chamada regra de ouro, como explica o senador Oriovisto Guimarães. O governo não pode tomar dinheiro emprestado para pagar despesas correntes, para pagar salário, por exemplo, para pagar déficit da Previdência, por exemplo. Né? Só de déficit da Previdência ele vai ter que pagar esse ano mais de 200 bilhões. E o governo não tem dinheiro para isso, não tem. Isso não tem nada a ver com pandemia. O ano passado, que não teve pandemia, já teve esse mesmo problema. E nós já autorizamos ano passado também. Se o governo não tiver autorização do Congresso para isso, ele não toma um empréstimo. Porque se ele tomar, dá impeachment, o governo cai. Muito bem, nós vamos ter que autorizar, não tem outra solução. Infelizmente, não há o que fazer. Agora, ou é aprovar, ou é fazer o governo parar. Imagine deixar o governo parar na situação que nós estamos vivendo. Não tem como, vamos ter que aprovar. O PLN 7, relativo ao Fundo Nacional de Segurança Pública, acaba por fortalecer, né, a área de segurança pública nos estados com essa transferência adicional de recursos, enquanto o PLN 8, ele na verdade com essa devida autorização permite que essas despesas que hoje estão condicionadas na lei orçamentária anual possam ser gastas, e aí estamos falando de despesas de todas as áreas do governo federal. Esse tipo de intervenção, se ajuda por um lado, não representa de forma alguma a salvação da lavoura, como explica o economista Felipe Queiroz. São saídas que elas tendem a acentuar a desigualdade social, são saídas que tendem a comprometer a soberania nacional e são saídas que não resolvem o problema de uma forma sustentável. É fundamental que haja a discussão da reforma tributária. Somente assim nós conseguiremos sair dessa crise social, dessa crise econômica, com um país mais justo, mais equilibrado e solvente também. E também está na pauta do Congresso Nacional um projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para autorizar a recomposição salarial de carreiras custeadas pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Carreiras aí da segurança, saúde e educação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.